Boa tarde, mais um episódio do Tributário Sem Blá Blá Blá, do Machado Nunes, que vem conseguindo aí cada vez mais visualizações no YouTube, curtidas nas redes sociais e sempre com assuntos muito relevantes da área tributária. E não poderia ser diferente dessa vez. A reforma tributária está já em vias aí de sair do forno, né? Falta só o nosso presidente sancionar o projeto de lei. Então, no próximo episódio é provável que nós tratemos aí de algum tema referente à reforma tributária ou até uma atualização do nosso último videocast, aquele Tributação sobre Operações Imobiliárias. Já estamos com quase 5 mil visualizações, hein, pessoal? Então, com esse aqui não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar de um assunto muito relevante para clínicas médicas, hospitais, laboratórios, enfim, profissionais aí da área da saúde em geral, que é uma oportunidade tributária. Ela vem sendo comentada há algum tempo, né? Mas seguramente não com a propriedade que nós vamos fazer aqui no nosso videocast de hoje, né? Para esse episódio, eu estou acompanhado da Karina Sgarbieri, que é advogada da área tributária do Machado Nunes. Ela atua com temas de contencioso tributário, vai falar aqui um pouco conosco sobre questões de ordem judicial, contenciosa relativas a esse assunto. E aqui a nossa figurinha carimbada, né? Ele já é fixo aqui na mesa, o Lucas Barduco, que é sócio da consultoria tributária do Machado Nunes, e talvez em breve aqui se junte a nós o Isaías Luz também. O trânsito hoje está uma loucura na cidade, né? Então a gente preferiu iniciar aqui para não atrasar a gravação. Como eu disse, então, esse é um tema voltado à tributação das clínicas médicas, dos hospitais, dos laboratórios, mais especificamente, ele se refere à tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Sobretudo, ou mais especificamente, melhor dizendo, para os prestadores que apurem esses tributos segundo a sistemática do lucro presumido. Então tem uma oportunidade bastante interessante, segura, né, conforme vai ser comentado aqui, eu diria que desconhecida da maioria dos profissionais e das empresas que atuam nessa área. Então, a gente vem numa campanha, né, Lucas, de divulgação desse assunto, fazendo eventos presenciais e agora aqui no nosso podcast. A oportunidade ela é apelidada carinhosamente por nós no escritório de lucro presumido hospitalar, mas isso não significa que a oportunidade ela seja dirigida somente a hospitais. Então, Lucas, começando aqui com você pode trazer aqui uma breve contextualização, né, sobre esse assunto, como é que funciona a tributação dos hospitais, clínicas e laboratórios e por que esse é um tema importante, né, esse que nós vamos debater hoje. Legal, vamos lá. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo aqui, dependendo do horário, né, que as pessoas vão olhar. É um prazer estar de novo no Tributário Sem Blá Blá Blá. O último que a gente gravou foi um sucesso, né? A gente espera que esse aqui também. Esse tema também está na imprensa bastante, né? Então a gente acredita que seja de interesse de muitas pessoas, né? Muitos médicos, muitos empresários. Primeiro ponto aqui que eu acho que vale só comentar antes de tudo, né? Esse é um tema, quando a gente discute ele, as pessoas falam, mas a reforma tributária não vai mudar isso aí, não vai acabar? Não. Né? Então esse é um tema que não é afetado pela reforma tributária, são aqueles imposto de renda e contribuição sobre o lucro não são afetados, né, pela reforma tributária, pelo menos neste momento. Pode ser que tenha ali algum projeto de lei que mude, mas essa sistemática do chamado lucro presumido hospitalar não vai ser mudada, pelo menos não nos próximos anos, né? Então o que é o lucro presumido hospitalar? Bom, a gente tem na legislação, né, as opções lucro real, lucro presumido, e algumas empresas podem optar pelo Simples Nacional. No lucro presumido, você tributa para fins de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, você tributa um percentual sobre a receita bruta. Né? E qual percentual é esse? Aí depende da atividade. Então a gente tem regras ali, serviços em geral, 32%. Né? Venda de mercadorias ou mesmo uma indústria que vende seus produtos, você tem ali em regra, imposto de renda você aplica 8%, contribuição social sobre o lucro 12%. Então, e aí tem outras atividades ali, transportes, né, combustíveis, cada um tem um percentual. No caso de serviços de saúde, a gente tem
consultas, a gente tem um percentual de 32%. Né? E aí, serviços, a lei chama de serviços hospitalares, mas não é um termo muito adequado. Né? É tudo que a gente fala de procedimentos ou medicina diagnóstica no geral. Mediante, né, a observância certa os requisitos, você aplica os percentuais reduzidos, que são 8% para imposto de renda e 12% para CSL. Então a gente está falando aí de pagar muito menos, né, de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro. Né? Quando você faz essa conta, você está pagando ali menos de 30% do valor quando você aplica a alíquota cheia. Né? Então, é um regime bastante benéfico para quem preenche esses requisitos. Aí por que ele é importante, né? E ele fica... Porque nem todo mundo conhece. Os hospitais, em regra, que estão no presumido, eles aplicam isso de forma ampla, né? Então não é. Agora, o que poucas pessoas, né? Ou talvez... Não digo poucas pessoas sabem, né? Mas muitas não sabem, certamente, Eu acho que a maioria, né? A maioria não sabe, né? Pelo que a gente vê. Ou já ouviu falar, mas tem medo, né? É que clínicas também podem aplicar esse percentual, desde que elas observem os requisitos, que a gente vai discutir bastante aqui, esses percentuais reduzidos. Né? O Lucas, e aqui para a nossa audiência, para o pessoal entender melhor, a gente está falando de uma economia objetivamente, assim, a gente está falando de uma economia tributária de que ordem de grandeza? A gente está falando de uma economia tributária que vai de 5 a 8 pontos percentuais em cima da receita bruta da clínica. Bom, então para ser mais didático ainda, né? Porque o nosso público aqui são os médicos, os profissionais que atuam na área da saúde. A gente está falando, então, hoje quem aplica os 32% que você mencionou, qual é a carga de uma clínica médica? Então, já englobando o PiscoFins e o ISS, para ficar bem claro para a nossa audiência. Perfeito. Tá bom, a carga desse prestador vai ser entre mais ou menos 13,5% a 16,5%. Já incluindo o ISS. Já incluindo o ISS de 2%, que é a alíquota mais comum, né? O ISS pode variar. Então a gente está falando ali de 13,5% a 16,5%. Tá? E aí cairia para quanto adotando esse regime que a legislação autoriza, né? Veja, então não é tese, não é invenção, não, é isso que você está dizendo. A legislação tem uma previsão expressa sobre isso. Depois a gente vai falar um pouquinho de jurisprudência, de Tribunal Superior, que a Karina vai comentar, Receita Federal, mas então a legislação autoriza que essa carga que você mencionou aí, ela seja reduzida para quanto? Aí vai mais ou menos de 8% a 9%. Então é quase metade, vai. A gente cai, dependendo ali, pode cair pela metade. Se você tem 16,5% e cai para 8%, né? É metade. É bem expressivo mesmo, é bem expressivo. Agora, do que a gente acompanha esse assunto ao longo do tempo, ele nem sempre foi... Bom, ele não é pacífico até hoje, né? Mas ele já foi mais questionado, mais controverso, né? Você mencionou aqui que a legislação ela fala lá em serviço hospitalar e medicina diagnóstica. Como é que é a leitura da Receita Federal a respeito da abrangência, né, desse dispositivo legal? Ah, legal. Esse é um tema que mudou muito, né, ao longo dos anos. A Receita Federal tinha um entendimento, ela perdeu no judiciário e ela foi adequando, né? Então, originalmente, e acho que é por isso até que quando a gente conversa com donos de clínicas, médicos, né, tem medo até de utilizar, é por conta do que era no passado, né? Então a Receita dizia assim: o lucro presumido hospitalar só pode ser utilizado por quem tem estrutura hospitalar completa. Então você tem que ter estrutura para internação, por exemplo, para poder usar. Se você não tem isso, você não é um hospital, não pode usar o chamado lucro presumido hospitalar. E ela se prendia muito na redação literal da lei, né? Que fala realmente a lei usa a expressão hospitalares, né? E aí os contribuintes começaram a discutir no judiciário. Poxa, mas não faz sentido isso, né? Eu faço um procedimento cirúrgico dentro da minha clínica, que é idêntico ao que se faz no hospital, só que aí por eu não ter a estrutura para internação, não posso, né, usar a minha margem nessa... A grande lógica do lucro presumido é você tentar refletir mais ou menos o que é a margem dos setores, né? Então o procedimento cirúrgico ele tem uma margem mais baixa, tem muito mais custos, né, do que uma consulta simples. E aí só porque eu não tenho a estrutura completa, né, hospitalar, eu não posso usar? Então, os contribuintes ganharam no judiciário essa discussão. Bom, já que você falou um pouco de judiciário, eu estou entendendo então que a Receita não foi por livre e espontânea vontade mudando, né, a interpretação, a visão dela sobre o tema até chegar no quadro que nós temos atualmente. Isso foi
em função de discussões provocadas pelos contribuintes, né, junto ao judiciário. A gente também teve manifestação do CARF a respeito disso, mas eu acho que me parece que o mais relevante foram as manifestações do Poder Judiciário, né, Karina? Se você puder falar um pouquinho aqui para nós. Claro. Então, só me apresentando, eu sou a Karina, eu sou da área do contencioso tributário lá do Machado Nunes. E sim, Renato, como o Lucas falou, né, a legislação ela fala em serviços hospitalares, né, e a Receita Federal ela vinha fazendo uma interpretação equivocada, né, e restritiva dessa expressão. E aí, justamente por isso, né, gerou muita discussão, os contribuintes foram para o judiciário. E aí o STJ, num primeiro momento, num precedente, né, num julgamento que a gente chama normal, né, de um recurso não afetado aí pela sistemática dos recursos repetitivos, o STJ definiu, na verdade, que essa prestação a categoria, né, de prestação de serviços hospitalares, ela seria formada por todo aquele serviço que demandasse um maquinário mais complexo e que fosse... um maquinário mais específico e que fosse mais complexo do que uma simples consulta, né? Então, nessa oportunidade, o STJ definiu duas situações que ensejariam aí a aplicação dessas alíquotas reduzidas, né? A prestação de serviços hospitalares e desses serviços mais complexos que se diferenciassem de uma simples consulta e que não precisassem necessariamente ser prestados no ambiente hospitalar, né, ou não dependessem de internação, como o Lucas falou. Então, uma clínica oncológica, por exemplo, que não se caracterize como um hospital sob o ponto de vista sanitário, sob o ponto de vista de regulação de saúde, ela poderia ser elegível a esse regime nos termos da jurisprudência do STJ? A legislação ela já previa, na verdade, né, os serviços hospitalares e previa a necessidade de que a sociedade estivesse organizada como empresária e seguisse as normas da Anvisa, né? Então, desde que a clínica médica já atendesse a esses requisitos da legislação e prestasse esses serviços, né, que fossem mais complexos do que simples consultas, ela poderia, então, se beneficiar ou aplicar essas alíquotas reduzidas. Então, não precisaria dessa estrutura física, né, de que os serviços fossem prestados dentro do ambiente hospitalar, como a Receita Federal, no início, determinava. E aí, então, essa discussão continuou, né, mesmo com esse precedente, e aí o STJ veio, posteriormente, e decidiu, em sede de recurso repetitivo, né, o tema 217, aí colocou, digamos assim, uma pá de cal nesse assunto e definiu, né, enfim, decidiu que a Receita ela não poderia exigir requisitos, né, o cumprimento de requisitos pelo contribuinte, requisitos esses que não tivessem na lei, né? Então, nesse julgamento do STJ, né, no tema 217, o STJ decidiu que os serviços hospitalares eles deviam ser interpretados de forma mais objetiva, né? Então, sob a perspectiva aí da atividade realizada pelo contribuinte. Então, de novo, que os serviços hospitalares deveriam ser interpretados, né? Serem aqueles desenvolvidos por hospitais para a promoção da saúde, em regra, né? Ou poderiam ser prestados no ambiente hospitalar, mas não necessariamente prestados no ambiente hospitalar e excluindo, então, as clínicas médicas. Tá. Puras e simples, né? Assim, das consultas simples. Consultas, né? desculpa, Isso, as consultas simples. Isso. Não, tá ótimo. Agora, acompanhados do Isaías Luz, né, que também está sempre conosco aqui nos nossos videocasts, né? Então, vou passar aqui já depois dessa pergunta, né, para ele já ir pegando e aquecendo aqui, né, eu já passo a apresentação do nosso videocast para o Isaías. Então, bem-vindo, Isaías, nosso advogado da consultoria tributária do Machado Nunes, né, apresentador oficial aqui dos videocasts, comentarista, enfim, é uma figura já conhecida de todos que nos acompanham nas redes sociais e no YouTube. Então, pegando o gancho aqui com os comentários que a Karina teceu a respeito da jurisprudência do STJ, eu me recordo, né, da análise dessas decisões que o STJ ele menciona um normativo da Anvisa, né, a RDC número 50, que trata ali, né, da questão dos ambientes, dos estabelecimentos de saúde, e faz menção lá a itens, né, dessa RDC
50, atividades, né, reguladas por essa RDC 50, que caracterizariam serviços hospitalares para fins dessa apuração do lucro presumido, né? Então me parece que isso que deu essa amplitude. E é interessante que nós temos muitas vezes discussões com o pessoal do escritório, né? Porque o hospital, sob o ponto de vista sanitário, regulatório, ele tem uma definição assim, bastante clara, né? E menos abrangente do que a leitura que o STJ fez, de novo, para fins tributários. Então, nossa equipe regulatória, aqui falando com vocês, vocês não precisam brigar conosco, tá? A gente está fazendo aqui a devida separação. Será que você pode comentar um pouquinho a respeito disso, Lucas? Porque eu acho que é aí que está o fio não, aí é que está a virada, né, do assunto, né? Sobre essa amplitude, uma leitura mais abrangente, né, do dispositivo da Lei 9249. Então, a legislação, a Lei 9249, quando trata de quem tem direito à aplicação dos percentuais reduzidos, utiliza uma sistemática ali que deixou um pouco confuso. Em vez de ser uma lista de requisitos que você tem que cumprir, ela traz um texto corrido falando, né, dos requisitos. Então são basicamente 3, a Karina comentou, né? Mas o primeiro é estar naquela descrição de serviços. Então ele fala serviços hospitalares e traz uma lista de serviços de medicina diagnóstica. O segundo requisito é estar organizada sob a forma de uma sociedade empresária, que é basicamente ter o registro na junta comercial do seu estado, né? E o terceiro é atender as normas da Anvisa, que significa basicamente você ter ali a vigilância sanitária, né? A autorização da vigilância sanitária local para exercer a atividade, ou mesmo você ter uma dispensa da vigilância sanitária, né? Alguns estabelecimentos são dispensados de você ter autorização, então isso também basta para você atender as normas da Anvisa. Então, bom, mas voltando para aquela expressão serviços hospitalares, né, e que é o que gerou toda a controvérsia. Para fins regulatórios, né, existe uma definição muito clara do que são serviços hospitalares e é bem restrito. Originalmente, a Receita Federal tentava se prender na literalidade dessa expressão para afastar o direito das clínicas, né, à aplicação do lucro presumido hospitalar. O STJ teve uma posição ali bastante inovadora, né, digamos, e até eles usaram uma interpretação mais finalística, né, da lei, menos literal, para dizer o seguinte: quando fala serviços hospitalares, ele não está se referindo à estrutura física do prestador que está usando, ele está se referindo à atividade em si. E aí ele diz que as atividades descritas no item 4 da RDC 50 da Anvisa são as atividades elegíveis ao lucro presumido hospitalar. Não quer dizer que basta prestar aquela atividade, você tem que prestar aquela atividade e cumprir os demais requisitos, que são a vigilância sanitária e a sociedade empresária, né? Mas ele basicamente falou assim, olha, não importa a sua estrutura física específica, né? Importa estar naquela lista, ser um daqueles serviços. Então essa foi a definição que ele usou, que é mais ampla, né? Até foi interessante esse comentário, Lucas, porque fazendo o estudo, né, inclusive dos próprios trabalhos que a gente faz no escritório, quando você analisa as primeiras instruções normativas lá de 2004, 480, 539, elas traziam ali como requisitos 5 leitos, traziam quantidade de leitos, assim, a norma da Receita especificando bastante, né, e, enfim, restringindo esse conceito de serviço hospitalar. E óbvio que depois disso teve toda uma discussão, Receita Federal, né, na Receita Federal e no próprio CARF. O CARF sempre acompanhando, sempre lembro um trabalho que a gente fez também, Renato, onde a gente colocou assim, a interpretação um dos primeiros que eu pude fazer contigo. Que a gente colocou, nós fomos até uma clínica, explicar para a clínica se ela poderia ou não utilizar o lucro presumido hospitalar, e nisso a gente fez uma tabela, a gente colocava a interpretação da Receita, do CARF e do STJ, e eles perguntaram, gente, mas por que 3 interpretações diferentes? Né? Então, e com isso, Karina... Tem uma quarta, né, Isaías, que você vai mencionar, eu acho, agora, né, para a Karina comentar, né? Que é o parecer, exatamente. Que é o parecer da PGFN, o parecer 7689, exatamente. Depois disso, depois das decisões do STJ, Karina, a gente teve ainda o parecer da Procuradoria da Fazenda, né? Foi mais uma manifestação, né, relacionada a a decisão em tese que seria só a decisão do STJ. Alguns dizem que foi mais abrangente, outros, a gente tem artigos diferentes, né, falando que foi bastante abrangente, outros falando que foi bastante específica em relação ao que dizia as decisões do STJ. E aí?
Então, assim, pegando um gancho e só voltando um pouquinho, eu acho que o STJ, acho importante comentar que o STJ, então, né, julgou, né, então decidiu essa questão, e mesmo assim a Receita Federal continuou tentando restringir a utilização aí dessas alíquotas reduzidas, né, desse benefício, e aí ela passou a exigir, a vedar mais ainda, né, então passou a exigir, digamos assim, ou a impedir, tentar impedir que os serviços prestados também em estabelecimentos de terceiros, né, e home care também, pudessem se utilizar aí desse percentual reduzido. E aí, justamente, né, o parecer, ele externou aí uma orientação vinculada para que, na verdade, o entendimento do STJ, né, fosse considerado aí, então, pela Receita Federal, e que aí, então, tanto os serviços prestados em ambientes de terceiro, então fora, né, na verdade, do ambiente hospitalar, e, por exemplo, home care, pudessem aí se utilizar desses percentuais reduzidos. Renato, puxando esse assunto que a Karina acaba de trazer sobre o parecer e relacionado ao ambiente de terceiro, especialmente sobre a questão do home care, a decisão do STJ, né? O que você vê hoje em dia? Qual foi a modificação da jurisprudência em relação a isso? O que isso acaba afetando na prática para as clínicas e hospitais? Esse tema é muito relevante. Teve muitas controvérsias, né, a respeito disso, que é a localização da realização da atividade, o local de realização da atividade. Então, houve entre uma primeira manifestação do STJ e depois, no tema 217, que a Karina comentou, houve uma alteração, né, na lei, incluindo essa necessidade de atendimento das regras da Anvisa. E, então, a leitura que a Receita Federal fez a respeito disso, falou, isso aí quer dizer, então, sobre o licenciamento sanitário, né, do estabelecimento onde a atividade é exercida. Então, no sentido de que o prestador, na ótica da Receita, ele teria que ser o titular do estabelecimento, né, habilitado ou com os alvarás sanitários necessários para exercer a atividade. E, como desdobramento disso, a Receita ela dizia, então, se você não tem o seu próprio estabelecimento, e mais do que isso, né, com os alvarás necessários, você não é elegível a esse regime. Então, a gente tem a situação do home care, né, que você mencionou bem. Bom, home care, para quem não sabe, aqui para a nossa audiência, é aquela assistência, acompanhamento que é realizado no domicílio da pessoa, do paciente. Então, é muito comum a gente ter essa situação de cuidados paliativos, né? Já não tem mais, vamos dizer assim, o que acrescentar no tratamento da pessoa em ambiente hospitalar, que tem a questão do custo para manter no ambiente hospitalar, mas mais grave do que isso, risco de infecção. Então, procura-se o quê? Não temos mais o que fazer com esse paciente, ou de melhorias, benefícios, em ambiente hospitalar. Então, vamos transferir para a casa dele. Hoje a gente tem até negócios, né, de hospitais paliativos, de longa permanência, que fazem isso, mas muitas pessoas são tratadas em casa e é montada toda uma estrutura, vira um leito mesmo ali, né? Cria-se um leito na casa da pessoa. Bom, então esse é um ambiente terceiro, é a casa, né, do paciente ou de algum parente, enfim. E que não vai ter o licenciamento sanitário, ali não se exerce atividade com intuito de exploração, então esse é um caso. Uma outra situação que é bastante recorrente das empresas ou das sociedades médicas que trabalham nos hospitais. Então você tem lá uma sociedade de médicos que realiza atividade de anestesia nesse ou naquele hospital. Está num ambiente de terceiro. Você vai negar que isso é uma atividade que está sendo realizada em ambiente hospitalar? Não, esse é um tipo, está dentro do hospital. Mas o ambiente é de um terceiro, né, do hospital, não é dele. Então a Receita dizia, você não tem o seu próprio estabelecimento, né, adequadamente licenciado, então não vale. O que não tinha muito sentido, a gente não conseguia identificar isso nem na legislação, nem tampouco na jurisprudência. Então houve uma mudança também de orientação em função aí de manifestação judicial, dizendo, olha, isso não tem em nenhum lugar, Receita, então você tem que mudar o entendimento. E finalmente, né, em 2024,
né? Não posso falar aqui este ano, viu, para o pessoal, porque a gente não sabe se esse videocast ele vai sair este ano em 2024 ou em 2025. Então, em 2024, a Receita finalmente ela cedeu, né, nesse aspecto. Isso foi muito importante porque aumentou significativamente, né, a abrangência de quem é elegível. Então, a gente tem sociedades, aqui o marido da Karina, por exemplo, ele é médico, né? Eu ajudei ele a alterar o regime aí na clínica dele, antes desse podcast. Então, de médicos cirurgiões, você tem lá um grupo. Então, eles atuam em hospitais. Então, você está em ambiente de terceiro, bom, é um serviço que não é uma simples consulta, se enquadra. Anestesista, médicos que realizam infusões, então ampliou bastante essa abrangência e hoje a gente tem uma segurança enorme, né, a respeito disso, porque a própria Receita Federal ela reconhecendo isso, né, e dando segurança aí para os contribuintes. Então é importante aqui esse nosso videocast para disseminar essa informação, né? Há muito desconhecimento, receio, não sem razão, né? Porque tem que ter muita cautela quando trata desse tipo de assunto de redução de carga, etc., para não cair em nenhuma aventura. Eu ia comentar que essa situação do ambiente terceiro, eu acho que na prática é o que a gente vê que tem mais gente fazendo errado e pagando mais imposto do que deveria, porque primeiro que é mais recente, né, a mudança de entendimento da Receita, é uma mudança de entendimento forçada, né, não é uma reanálise do cenário, é que eles perderam a discussão mesmo. Mas é que acontece muito de a gente ver isso. O médico tem um consultório, né, e é um consultório simples, onde não tem estrutura nenhuma, não faz procedimento, só que ele faz cirurgias num hospital, né, e aí ele fatura para o hospital. E às vezes a gente vai ver casos concretos em que 90% da receita daquele consultório é emitindo as notas para o hospital referentes à cirurgia que ele fez dentro do ambiente hospitalar. E aí às vezes o contador não está alerta. Ele veio e fala, não, isso é um consultório puro, isso não tem procedimento. Realmente não tem procedimento dentro do consultório, mas 90% das notas são emitidas para hospitais em relação a procedimentos cirúrgicos, às vezes. Complexos, né? Mas em função do CNPJ, eles não usam. Então esse é extremamente relevante, acho que é ali que vai ter mais pessoas pagando mais imposto do que deveriam. Acho que esse ponto da nota fiscal, Lucas, é super importante. Depois eu queria muito voltar nele, para que a gente pudesse falar um pouco, inclusive uma das perguntas que são feitas bastante para a gente, né? Como a gente faz para, se é necessário desmembrar ou não isso na nota fiscal, os serviços, as consultas, como a gente acaba fazendo isso. Vamos ver se a Karina deu a orientação certa. Karina, para o teu marido. Mas só para a gente arrematar, então, essa questão dos requisitos, queria que você pudesse falar, então, o que nós temos hoje? Legislação, junto com a decisão do STJ, né? E se o CARF vem seguindo isso também nessas últimas decisões. Mas só arrematar, então, a questão dos requisitos. Tá. Então, assim, de forma muito resumida, requisitos são 3. O serviço ser um dos serviços elegíveis, então consulta não é elegível. O resto, quase tudo, procedimentos, cirurgias, infusão, vacinação, são elegíveis. Sociedade empresária, então isso é muito importante, você tem que ter registro na junta comercial, né? Muitas sociedades são simples, com registro apenas, né, em cartório, aí essas sociedades não têm direito, precisa alterar, mas também não é difícil alterar, né? E a vigilância sanitária, né? Você ter ali a autorização da vigilância sanitária local, esses são os requisitos. Agora, operacionalização, que eu acho que é... Posso só falar um pouquinho da vigilância, só para ficar bem claro, vigilância sanitária, se você, do seu próprio estabelecimento, ou quando e se você profissional exercer a sua atividade no ambiente de terceiro, é o licenciamento sanitário do ambiente de terceiro. Então, supondo que eu sou um médico cirurgião e eu atuo no Hospital Santa Catarina, no Oswaldo Cruz, no HCOR, temos que tomar cuidado aqui para não dizer que a gente está puxando a sardinha, né? Para um hospital da Redditor, enfim, qualquer hospital. É o licenciamento sanitário do local onde eu estou atuando, né? Isso já habilitaria a minha sociedade, a tornaria elegível a esse regime com percentuais reduzidos, atendidos os demais requisitos que o Lucas comentou, né? Certo. Lucas, só voltando aos serviços. Serviços hoje, procedimentos odontológicos, também enquadra?
Bom, Isaías, então, esse é mais um tema que a Receita Federal em breve vai ter que mudar seu posicionamento, né? Então, a Receita Federal, quando ela analisa o odontológico, ela criou uma distinção que não existe na lei e não existe nos precedentes do judiciário, ela diz o seguinte: bom, consulta odontológica, por óbvio, não dá direito ao uso dos percentuais reduzidos, e isso acho que deriva da lei. Agora, ela diz o seguinte: procedimentos odontológicos, mesmo procedimentos cirúrgicos de maior complexidade, não dão direito ao uso do lucro presumido hospitalar, dos percentuais reduzidos. O que ela autoriza é o diagnóstico odontológico, isso ela autoriza, né? Então, só que essa distinção que ela faz não tem base legal, né? Porque se você autoriza para o diagnóstico, que de fato está na lei, tem que autorizar mesmo, por que ela não autoriza para o procedimento odontológico? Que também está no mesmo dispositivo, está junto, né? Então, os contribuintes que estão nessa situação aí, clínicas odontológicas que fazem procedimentos cirúrgicos, têm ingressado no judiciário e têm ganhado, né? Mas aí vale a ressalva, a observação, que se você fizer isso sem uma ação judicial, existe a chance de ser autuado, tem que defender, muito provavelmente vai ganhar ao final, né? Uma curiosidade sobre odontológico, pelo menos na minha experiência, eu nunca fui no dentista e parei na simples consulta, né? Eu sempre tive que ali já abre a boca e vamos fazer aqui limpeza, remoção de alguma coisa, né? Então é interessante. E um dos pontos que eu acho curioso, pelo menos, inclusive ele deu surgimento aí um artigo, né, Renato, bem interessante que a gente publicou na revista do IBDT, nessa última revista agora, foi em relação ao serviço de telemedicina, né? Porque eu, pelo menos, não vi até o momento no Brasil, né? Porque a gente, quando escreveu o artigo, a gente acabou pesquisando em outros países sobre serviços de telemedicina. Teve uma resolução em 2023, se eu não me engano, 2022, e essa resolução acabou trazendo parte dos serviços, por exemplo, de diagnóstico, consulta, trouxe para a telemedicina. Explica para nós, Renato, se já existe alguma coisa a respeito, pelo menos o que tem se falado, né? Você que lida diretamente com isso, se já houve alguma manifestação da Receita relacionada ao assunto, equiparando ou proibindo o contribuinte de fazer essa equiparação hospitalar em relação aos novos serviços de telemedicina. É muito boa a provocação, Isaías. Eu acho que o texto que nós publicamos, ele foi pioneiro, né? Eu desconheço, né, se algum de vocês tiver visto aqui, mas eu não vi ainda a manifestação da Receita Federal a respeito da aplicação desse regime diferenciado para as atividades de saúde realizadas mediante telemedicina. Aqui a gente tem diversas categorias, né, de telemedicina. A gente pensa só, lembra muito da época da Covid, né, que foi muito praticada a telemedicina. Então você abre a câmera, fala com o médico, né? Ele pedia para a gente fazer ali algumas identificações para passar algumas informações para ele. Então a teleconsulta. Bom, a gente volta para a teleconsulta, é uma simples consulta. A telemedicina, na verdade, ela nada mais é do que um meio para a realização da assistência à saúde. Então, se incrementou, né, as possibilidades para a realização da assistência à saúde. Então, a gente tem que voltar para a questão da atividade. Então, por incrível que pareça, então é interessante a gente ficar dialogando com a nossa área regulatória. Nós frequentamos aí reuniões de entidades de classe da área da saúde, a gente vai aprendendo, né, que tem telemedicina, tem telediagnóstico, né, por exemplo. Então, o diagnóstico, como o Lucas pontuou aqui algumas vezes, é algo expressamente previsto pela Lei 9249. Não importa se o diagnóstico ele é presencial ou se ele é tele, se a gente tem recurso hoje que permita que ele seja efetuado remotamente. A gente tem telecirurgia, né? Isso mesmo. Nossa, não imaginava, mas e tem mesmo, né? Às vezes, de novo, nesses eventos e conversando com o pessoal da área da saúde, você tem um médico cirurgião numa localidade e uma sala de cirurgia em outra localidade, às vezes até em outro país, né? E esse médico cirurgião, ele pilotando ali, né, o robô, enfim, os equipamentos. Então, nós temos uma atividade sendo realizada
num ambiente hospitalar, né? A entrega daquele serviço, né? A manipulação do paciente na cirurgia está sendo efetuada em ambiente terceiro, devidamente licenciado aqui no ambiente hospitalar, então também se enquadraria. Então a gente tem que ir em cada atividade efetuada mediante telemedicina para fazer essa análise, né? O que eu poderia dizer já objetivamente é que não é porque é telemedicina que não é elegível. Se a atividade ela for enquadrada, né, na forma aqui que a gente vem comentando, pode sim ser elegível a esse regime diferenciado. Eu acho que esse assunto é bastante interessante, talvez dê aso aí nos próximos anos, né, para algumas discussões. Sim, é provável que a Receita Federal diga não, né, assim, num curto prazo, e aí vão surgir discussões e depois ela acabe modificando o posicionamento. Ou, posso estar enganado, a própria Receita cheguei a essa conclusão. Isso aqui, a telemedicina é um instrumento para o exercício da atividade, então não vai mudar muita coisa em relação às orientações que já existem hoje. Certo. Então, pessoal, já caminhando para o final, né? O que a gente vê com bastante frequência os clientes chegam no escritório e nos perguntam como formalizar, né, a equiparação hospitalar para a sua clínica, né, para o seu estabelecimento. E uma das primeiras perguntas que nos fazem é como eu faço em relação às obrigações acessórias, as minhas notas fiscais. E a segunda pergunta eu preciso informar em algum local? Onde informo? Né, como fazer isso? Então, Lucas, se você puder nos esclarecer para os nossos ouvintes, né, de que forma isso é feito hoje, se a gente precisa fazer uma segregação das notas fiscais, que é o que boa parte das clínicas acabam fazendo, se existe essa orientação ou não, né? Como a gente pode orientar melhor. Tá. Respondendo primeiro a segunda pergunta, o que precisa fazer algum procedimento? A resposta aí é não, né? Então, diferente de incentivo, ele não é propriamente um incentivo fiscal, né? Ele é uma forma de apuração tributária. Então, quem está pagando mais do que o percentual está pagando errado, não é que não fez a opção. Então, assim, você, eu quero usar, vou dar exemplos aqui, eu quero usar um benefício fiscal lá do Espírito Santo. Aí você tem que se habilitar, não basta você falar assim, quero usar, então vou recuperar o passado que eu não usei. Não, aí não, você tem que se habilitar, tem que apresentar um projeto, né? Aqui não. Então, essa é a vantagem, isso aqui não é um benefício fiscal, essa é a sistemática de apuração prevista na lei, tá? O que a gente vê? Primeiro, você é sociedade empresária? Tem que ver isso. Né? Se não é sociedade empresária, o que acontece muitas vezes, aí você não consegue recuperar o passado, né? Porque se você não era sociedade empresária, você não tinha direito. Precisa alterar o contrato social da sociedade e registrar na junta comercial. O procedimento é simples, né? É algo que a gente faz aí de 7 a 10 dias, isso está resolvido, né? É muito fácil, né? Mas tem que fazer. Esse é o ponto 1. Daí, como fazer daqui para frente? Então, a gente recomenda emitir notas fiscais separadas, tá? Então, consulta, emite uma nota, procedimento, emite outra, tá? E aí, ali no campo de informações complementares, você coloca o que é, se é consulta ou procedimento, tá? Isso não é obrigatório, isso é uma recomendação para facilitar a conciliação em caso de questionamento, né? Mas quando a gente fala assim, não fiz isso no passado, eu tenho direito a restituir? Sim. Se for possível, né, segregar o que é uma consulta do que é um procedimento dentro de uma planilha Excel, por exemplo, você já pode fazer, ainda que na nota fiscal não esteja totalmente discriminado. Mesmo assim você pode, tá? Desde que consiga realmente segregar. Mas é que daí a gente recomenda que daqui para frente faça essa divisão de nota, de forma que se vier um questionamento, uma fiscalização, você mostra, essas são minhas notas de consulta, eu apliquei a base 32%. Essas são minhas notas de procedimento e diagnóstico, eu apliquei a base 8 e 12. Bem mais fácil. Outra coisa que dá para fazer, às vezes, não tem como emitir 2 notas para o mesmo paciente, porque é inconveniente, porque ele não consegue, enfim. Então, nas informações complementares, você discrimina. Então, tá ali, R$1.000, 200, consulta, 800, procedimento. Escreve isso, já tá... Né, já é uma forma de
de você segregar e mostrar na própria nota fiscal. Eu acho que sobre esse ponto que tu trouxeste agora, Lucas, tem até uma manifestação de São Paulo, né? Falando que você consegue fazer a segregação, não precisa ser da nota fiscal, mas ali nas informações complementares, né? Colocando informação ali e separando os serviços, né? O que foi consulta e o que foi... A consulta, se não me engano, era procedimento cirúrgico. Isso ocorre porque o código, né? Lembrando que assim, os serviços têm o código de serviço, eles estão previstos na lei complementar, né, 116, e aí essa lei é reproduzida pelas leis municipais do ISS. Esse código, ele não muda, não existe um código para consulta e um código para cirurgia, é o mesmo código. Então tem gente que usa, daí depende do serviço, né? Fisioterapia é um código, medicina tem um código genérico medicina diagnóstica tem outro, mas enfim, se você faz, vamos dizer ali, você emite a nota com código medicina, né? Você vai usar esse código tanto para consulta quanto para cirurgia. Por isso que você consegue, na mesma nota, dizer, segregar, né, quebrar o valor. Certo. E quais são os riscos envolvidos, Lucas, em relação a isso? Já chegaste a te deparar com alguma infração, auto de infração relacionado a isso? Não, se você cumpre todos os requisitos e faz certinho, aí é uma... a gente não existem riscos relevantes envolvidos. O risco se você cometer um erro e apurar o tributo errado, você vai ser autuado, né? Mas aí, ou pode ser autuado. Mas esse não é um risco do lucro presumido hospitalar, é um risco geral, né, da atividade. Se você faz certinho, tem direito e usa, né, de acordo com os parâmetros ali do Superior Tribunal de Justiça, né, você não vai ter problema. A gente faz esse alerta de entender as atividades, né? Então, por exemplo, procedimento cirúrgico odontológico, aí já existe um risco, que é o risco de você ser questionado e a Receita Federal discordar, né? E aí você tem que discutir no judiciário. Ou você ajuiza uma ação prévia para afastar esse risco, tá? Mas a gente está falando aqui, isso é muito importante que fique claro, não é um planejamento arriscado, um planejamento que a gente está fazendo algo que a Receita não concorda, né? Não, a gente está fazendo de acordo com as manifestações da própria Receita. Se for algo que a Receita Federal não concorda, né, aí, mas o judiciário concorda, por exemplo, com a tese do contribuinte, recomendação ajuizar uma ação prévia, tá? Perfeito. Então, aproveitando aí a palavra planejamento, né, e que a gente está encerrando o podcast, se o cliente nos procura, né, a clínica nos procura, quais são as etapas, né, qual é o passo a passo que eu preciso fazer para obter equiparação hospitalar? Certo. Primeiro passo, conferência dos requisitos, né? Então, você preenche os 3 requisitos? Sim. Então, não, vamos começar do não, né? Preenche os 3 requisitos. Vamos dizer que ele não preenche o requisito de ser uma sociedade empresária, né? Então aí o primeiro passo é alterar o contrato social e registrar na junta, tá? Esse passo só é, né, necessário para quem não é sociedade empresária. Se você é sociedade empresária, já está feito. Passo 2, olhar o passado. Dá para restituir o passado? Vamos dizer que sim, a gente consegue restituir os valores pagos a maior no passado. Então a gente faz o levantamento, né, dos valores, retifica as obrigações acessórias. Então a gente precisa retificar, né, aqui são termos técnicos, né, mas assim, precisa retificar a ECF, que é a Declaração de Imposto de Renda, para colocar a nova base de cálculo. Isso vai reduzir o imposto a pagar. Aí a gente retifica uma outra obrigação chamada DCTF, que é uma obrigação onde você declara os seus débitos. Aí o que vai acontecer? Você vai dizer para a Receita assim, olha, eu paguei R$1.000 nesse mês, mas eu devia ter pago 300, que era o correto. Então 700 eu paguei a maior. Então o sistema da Receita vai entender aquilo, que você pagou a maior, você tem um crédito de R$700 ali nesse exemplo. E aí a gente usa uma outra obrigação chamada PERDCOMP, por meio da qual você utiliza esse crédito. Você pode compensar contra débitos futuros ou você pode pedir a restituição em dinheiro. Esse é o passado, esse é o passo 1. E aí, olhando para o futuro, né, uma vez que você atende os requisitos, já fez o que tinha que fazer, aí a gente adequa os procedimentos para o futuro. Então, você emite nota fiscal separada? Não, vamos começar a emitir nota fiscal separada? Aí a gente olha se está correto ou não aquela forma de emissão, faz a segregação dos procedimentos que dão direito ao uso do presumido hospitalar e o que não dá direito. Então, são esses os passos, né, para o uso. Interessante. Porque a gente vê hoje em dia uma profusão de pessoas vendendo, né, o chamado lucro presumido hospitalar, seja no Instagram, seja no YouTube.
E as orientações às vezes não são tão precisas, né? Por certo, assim, não são tão precisas, não são tão claras. Então acho sempre importante reforçar, ainda que já seja que seja um tema assim que a gente está sedimentando aos poucos, né? Está sendo sedimentado aos poucos, mas que é sempre bom relembrar, né? Alguma observação final, Karina? Acho que não, acho que a gente passou aqui por todos os pontos, né? Acho que como o Lucas comentou, a gente tem que olhar aí principalmente para o cumprimento dos requisitos, né? Para não correr o risco aí de nenhuma... na verdade, para você poder se utilizar, né, dessa redução das alíquotas e em relação às obrigações acessórias, para você não ter nenhum risco de autuação em relação a essas obrigações, né? Acho que é isso. Acho que é uma mudança que vale muito a pena aí, se você cumpre com os requisitos. E você tem experiência e caneta para falar, né? Então, ok, perfeito. Ajudei meu marido a a alterar o regime deles e tá dando certo. Ótimo. Lucas, alguma observação final para a gente finalizar o videocast? A observação final se você tem clínica, tem consultório, mas também realiza procedimentos em hospitais, né? Em geral, a maioria dos médicos vai ter essa situação. Vale a pena prestar atenção, ver se você está pagando tributos corretamente, né? Isso é o que a gente mais ouve. A gente vai falar com o médico, eu tenho certeza que eu estou pagando muito tributo. Não entendo nada, mas eu tenho certeza que eu estou pagando muito. A gente vai ver, ele está pagando muito mesmo. Às vezes por causa da inação de um contador, alguma coisa assim, o contador não tem o conhecimento ou não teve, né, a iniciativa de avisar que estava sendo pago mais do que deveria. Então, reanalisar, olhar se está pagando adequadamente esses tributos e se não estiver pagando adequadamente, olhar se consegue restituir ou não, observados esses requisitos que a gente comentou aqui ao longo do videocast. Perfeito, Lucas. Obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Tributário Sem Blá Blá Blá. Karina, te esperamos mais vezes. Por favor, é só chamar. Com certeza, chamaremos, tá? Obrigado pela tua participação também, Karina. Obrigada. Sobre o assunto de hoje, eu olho para onde? Para lá. Então, sobre o assunto de hoje, a gente tem artigos no site do Machado Nunes, tem também artigos específicos sobre o assunto no LinkedIn do escritório, né? E alguns temas que foram comentados ao longo das postagens, Instagrams também sobre a equiparação, né, do serviço hospitalar, o chamado lucro presumido hospitalar. Tá? A gente se despede por aqui. Um abraço, pessoal. Até mais.